Marco, o que acha do programa do Datena e da forma como ele trata direitos humanos e a relação disso com o bolsonarismo? Olha, eu confesso que a última vez que eu assisti o Datena, eu acho que deve fazer uns 20 anos. E pra mim sempre foi aquela coisa, né? É um programa. Esses programas policiais eu comecei a ver quando era o Ratinho ainda. E o Ratinho tinha um lado humorístico que me fazia querer ver. E obviamente que pega muito fácil na cabeça, né? De um jovem e tal, querendo tirar sarro, tal, ser zoeiro. O Ratinho sempre foi zoeiro. Quando começaram esses policiais, que aí o Marcelo Rezende, o Datena, essa coisa, que eram mais sérios, que não tinham tanta brincadeira, eu meio que perdi o interesse. Era só pra mostrar a violência urbana, essas coisas todas, tal. E assim, a gente não pode negar que a violência urbana no Brasil é muito grande. Ela só aumentou de 20 anos pra cá. A gente não pode negar que boa parte da população sente essa violência na pele. Todo mundo tem um caso de alguém que foi assaltado, muitas vezes com violência mesmo, com agressividade, né, e às vezes foi sequestrado, alguma coisa assim. Pelo menos eu tenho vários exemplos, é uma coisa muito pesada. Agora, quando você fica salientando esses casos, mostrando, né? Ah, fulaninho foi assaltado, olha aqui, a câmera de segurança pegou um assalto, não sei o quê, babá. Quando você salienta esse tipo de coisa, que é o enxugar gelo diário, né? Porque a gente não está acabando com a produção de criminosos, a gente está só enchendo cadeia e não está resolvendo o problema. Coloca um na cadeia, você tem depois, sei lá quantos mil que estão sendo gerados de novo, né? Porque alguém tem que ocupar o cargo, o lugar lá, o espaço que ele estava ocupando, né? Aquele que foi preso. Então, a gente está longe de resolver o problema e ficar apontando esses casos que acontecem, tal, não sei o quê, e muitas vezes fazem apenas com que as pessoas fiquem mais desesperadas, além de também gerar um certo imaginário coletivo de que as cidades são mais perigosas do que são, e isso acaba gerando até problema de ansiedade. Eu sei de pessoas que deixaram de visitar São Paulo ou que vieram para São Paulo e ficaram completamente apavoradas durante todo o período porque tinham certeza que seriam assaltadas, sequestradas ou qualquer outra coisa assim, por causa da propaganda que foi feita sobre São Paulo em outras cidades, em outros lugares do Brasil. E salvo Rio de Janeiro, né, que é pior que São Paulo nesse aspecto, mas tipo, né, inclusive a fama. Mas, sendo bem honesto, eu falei, calma, São Paulo é uma cidade violenta, mas é uma violência que ela está concentrada em alguns lugares, lamentavelmente, lugares que são mais desassistidos. Uma boa parte da violência de São Paulo é causada pelos próprios policiais e existem certos lugares e horários que, se você frequentar, a chance de você ser assaltado é maior. Em linhas gerais, a maior parte da violência que você vai ver nos bairros mais comerciais, enfim, é uma violência de furto, não é alguém enfiando a arma na tua cara e te roubando, é mais um tipo vacilou, perdeu o celular. Então, é só você não ser trouxa, né, não ficar vacilando lá com o celular na mão, que a chance de você ser escolhido para ser assaltado é menor, né? Não estou dizendo que não vai acontecer, mas ela é muito menor. Óbvio, você pode dar azar e perder o celular na primeira. Você pode dar azar, mas até aí conheço um monte de pessoas que foram em cidades muito menos violentas em números, deram azar e foram assaltadas no primeiro dia. Então, mas se você for olhar pela lei dos números grandes, né, se você for analisar de fato os dados, fazer uma estatística adequada, você vê que essa ansiedade não se justifica. E muitas vezes programas como o da Atena acabam piorando esse tipo de coisa, né? Agora, você perguntou sobre a forma como ele trata os direitos humanos. Cara, é aquela coisa, né? É uma questão punitivista, né? E aquilo que eu acabei de falar, né? Você aumenta o punitivismo, que na verdade está mandando mais um ladrão de celular para a cadeia, e esse ladrão de celular vai sair de lá com um cargo muito superior dentro da facção que ele acabar entrando, e vai ser muito mais perigoso do que aquilo. Então, às vezes, ele era um ladrão de celular, ele vai sair um assassino. O PCC vai lá e fala, você tem que cumprir aí o pedido que a gente fez pra você, porque senão a proteção que você teve na cadeia não vale mais e tal. Então, quer dizer, a pessoa tem que matar alguém para não ser morta, né? É uma situação muito delicada, muito complicada. Então, eu não acredito que boa parte dos crimes que geram encarceramento deveriam estar levando ao encarceramento, mas a gente também não tem estrutura para
gerir essas pessoas que hoje, sabe, fazem tráfico pequeno de drogas ou que roubam celular, coisas assim, crimes de menor poder ofensivo, que definitivamente precisam ser punidos, né? Você não pode simplesmente chegar e falar assim, a pessoa roubou um celular, não cabe na cadeia, então solta. Não, não é isso, a pessoa tem que ser punida. Nem que seja, sei lá, geralmente é uma pessoa sem ter onde cair morta, mas nem que seja ressarcindo de alguma forma para aquele indivíduo que foi assaltado, ou para a sociedade, alguma coisa assim, entendeu? Nem que seja trabalhos comunitários, ou qualquer coisa assim. Que eu não sei como é que você vai fazer, né, para cobrir isso daí, para cobrar isso daí da pessoa. Então, por isso que eu tô falando, a gente não tem infraestrutura para direcionar essas pessoas de pequenos delitos para que elas consigam, obviamente, né, ter a sua reabilitação da maneira mais adequada possível. A gente não tem um sistema assim. A gente deveria ter, inclusive, se fosse para colocar numa cadeia ou alguma coisa assim, que eu já acho que não é o adequado, que fosse separada das demais. Que não fosse igual as cadeias para onde vai assassino, para onde vai estuprador, para onde vai pessoas que cometeram crimes muito piores, ou os grandes traficantes. Né? Então isso não poderia estar acontecendo. E o que acontece é, essa sensação de impunidade que se gera pelo fato de que está o tempo todo surgindo bandido novo. Por quê? Porque você prende um, surge mais 10, porque você não está interrompendo o fluxo de geração de bandidos ali, e esse fluxo requer muito mais inteligência do que emoção, e as pessoas em geral são muito mais emocionadas, né, nesse sentido, porque a gente está falando de uma coisa que é muito ruim, né? Quem já foi assaltado sabe que é terrível, né? Mexe com a tua cabeça, né? Então, quando isso acontece, as pessoas acabam reagindo da maneira mais animalesca possível e achando que direitos humanos é para humanos direitos e que bandido tem que ficar lá na cadeia tomando choque no saco, de preferência tomar choque no saco até morrer, né? Enfim, as pessoas acham que é isso que deveria acontecer. Por quê? Porque elas não veem a solução para aquilo que está acontecendo, né? Para esses problemas do aumento da violência. Então, as pessoas ficam com raiva e programas como o Datena acabam estimulando. Ainda que o Datena, pelo que eu me lembro, ele não falava que bandido bom era bandido morto. Isso quem falava era o Alborguete. O Datena, até onde eu me lembro, falava que bandido bom era bandido preso. Porque ele é hiperpunitivista. Mas até onde eu sei, o Datena não era a favor da pena de morte para esses bandidos aí que ele filmava na televisão. Agora, de qualquer maneira, né, pode ser que ele tenha mudado depois, eu não me lembro agora. Agora, de qualquer maneira, o Datena... essa maneira de lidar de maneira hiperpunitivista com os bandidos é uma forma de você exacerbar esse sentimento nas pessoas. Então, óbvio que esse discurso calhou como uma luva para o bolsonarismo. E, de novo, eu nem de longe estou dizendo que uma pessoa que assaltou alguém não deveria ser punida por isso. Você não pode simplesmente... Sabe, eu lembro que isso era uma das coisas que estava naquelas pesquisas que eu li quando eu fiz aqueles vídeos do desarmamento, né, sobre o desarmamento. E o que falava não tem a ver com o grau de punição, tem a ver com a punição em si. A certeza de impunidade é que faz com que um criminoso seja reincidente, né? Mesmo que seja um pequeno delito, mesmo que a punição fosse ser branda. Mas é a certeza da impunidade. Aqui no Brasil a gente não tem certeza da punição. Então faz com que o bandido se sinta mais à vontade. Então não pode, óbvio que isso não pode. Você tem que ter alguma punição para quem roubou um celular. Você tem que ter alguma punição para quem assaltou alguém ali, entrou na casa de alguém e levou as coisas. Você tem que ter uma punição para isso. Agora, esta punição é a cadeia? O ideal é que seja a cadeia. Uma vez que esta punição seja a cadeia, tem que ser uma cadeia como a que estão colocados, a mesma cadeia em que estão colocados bandidos de alta periculosidade? Se essa solução for a cadeia, esta cadeia tem que estar em condições desumanas, porque essa que é a questão. O pessoal, às vezes, acha que a cadeia está em condições desumanas, é o mínimo, né? Deveria ter menos condições ainda, porque bandido não merece porra nenhuma. E assim, não é assim que funciona. Você tem que ter um mínimo de condições na cadeia de vida da pessoa. Não é colocar ela numa cela com 40, 50 pessoas, isso é mera tortura. E que não resolve o problema. Não resolve o problema, ao contrário, gera outros. Aumenta a violência dentro da cadeia e o que vai ser dessas pessoas que vão sair da cadeia depois?
Então isso é um absurdo. E esse tipo de fala do Datena acaba favorecendo as pessoas, esse pensamento das pessoas no que diz respeito ao crime urbano, né? E não, né? Aí eu não estou falando de crimes de mais alto grau, né? Então aí, sei lá, seria os grandes traficantes, seriam os crimes de colarinho branco, seriam todas essas coisas aí, né? Eu tô falando do crime urbano, né? O crime de chinelo, né? Que muitas vezes envolve assassinato, que muitas vezes envolve sequestro, muitas vezes envolve estupro, muitas vezes envolve um monte de coisas muito graves. Mas é um crime, vai, digamos assim, na nossa posição hierárquica aqui, né? Você pode e deve estimular a revolta, muitas vezes, nas pessoas quando algo não está funcionando. Mas essa revolta ela tem que ser bem canalizada. Se ela não for canalizada, vai aparecer alguém com uma solução mágica e todo mundo vai votar nessa pessoa. E isso é uma merda, porque não existe solução mágica. E aí entra naquilo, né? Você acaba, como se fala, estimulando o nosso lado babuíno, né? E isso não vai dar bom. Não vai dar bom.